want some money. Bem-vindos a mais um episódio do Cesta Básica Econocast, o podcast que mais fala depende no oeste do Paraná. Nós agradecemos a participação dos nossos últimos convidados, o professor Sérgio Lopes, também a professora Mariângela, por participarem dos últimos episódios. Agradecemos também aos profissionais de saúde, inclusive aos da UniOeste, que estão aí na linha de frente no combate desta pandemia. E a gravação deste episódio está sendo feita à distância, por isso, no caso de falhas na qualidade do áudio, nós já pedimos desculpas. Sigam as nossas redes sociais, o Cesta Básica Econocast e Centro Acadêmico Sérgio Lopes no Facebook e no Instagram, também no Spotify e no YouTube. Siga o Cesta Básica Econocast, vão ver lá a nossa fotinha, deixe seu like ou uma comentada e, claro, acione o sininho para você receber todas as nossas atualizações. Também queríamos deixar aí a recomendação da Economistando e também a Gabriele, estudante de economia, que tem as suas páginas no Instagram. A gente vai deixar o link aí. E nós agradecemos também a todo mundo que compartilhou o nosso podcast, que está nos seguindo e estão acompanhando o nosso conteúdo. Gostaríamos também de recomendar o podcast Educação Financeira para a Vida, da economista egressa aqui do nosso curso, Ana Carolina Fernandes Alves. Até a data de hoje já tem 2 episódios publicados, um conteúdo muito interessante, então a gente vai deixar aí o link para você acessar esse mais novo podcast, falando aí sobre a nossa temática tão querida que é a economia. E hoje a gente tem como convidado o Álvaro Bisinella. Você não tem mais nenhum nome, né, Álvaro? Não. Eu não casei ainda. O Álvaro Bisinella, economista também, egresso do nosso curso aqui da UniOeste. Pode nos dar umas boas-vindas, Álvaro? Olá, boa noite. Bom, em primeiro eu quero agradecer o convite, não é? De vocês todos e a gentileza de terem, além de me convidado, me esperado para que nesse dia que nós pudéssemos nos encontrar, mesmo que à distância. Mas, sobretudo, fazer um agradecimento a vocês por este trabalho. A minha ligação com a UniOeste ainda existe, embora já egresso, e ela é recente, a minha saída, né? Eu não sou formado há tantos anos assim, alguns já, mas não tantos, e é muito claro ainda na minha memória, muito vivo, como nós tínhamos as ferramentas que nós tínhamos, o degrau que nós estávamos quando eu era acadêmico. E hoje a gente vê uma evolução tão grande em todas as áreas que abrangem as atividades discentes, dos acadêmicos, que a gente fica muito feliz e muito orgulhoso e, sobretudo, muito agradecido a vocês por encabeçarem tantos projetos que foram desenvolvidos nesses últimos anos, e especialmente este aqui que a gente está usando hoje. Então, agradeço o empenho, o trabalho, a dedicação de vocês para com a nossa ciência, o nosso curso e a nossa universidade. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O Álvaro também é delegado do Conrecon, né? Álvaro, Bom, para quem não ouviu, a gente teve o nosso podcast também sobre o Conrecon, o Conselho Regional de Economia. O prof. Sérgio Lopes é o nosso conselheiro, né? Eu estou como delegado para fazer um link entre as demandas dos economistas e dos acadêmicos aqui da nossa região com a sede em Curitiba, a fim não apenas da afiliação, mas da possibilidade de facilitação do acesso ao que o Conselho pode oferecer. Lembrando sempre que a função principal do nosso Conselho é de fiscalização, não é? E então de manter, digamos assim, a soberania da nossa atividade dentro da sociedade, perante as nossas profissões irmãs, e que nós tenhamos sempre o nosso espaço garantido legalmente dentro das atividades da nossa sociedade.
comentar sobre a parceria que temos em muitos momentos do Corecon e do nosso querido curso de Economia da UniOeste, inclusive no Entenda de Economia, que é um grande sucesso, não é mesmo? E o ano passado tivemos lá na SIC uma parceria também, né, com o Corecon. A gente fez um evento muito legal, muito grande, e inclusive nasceu outro evento que está sendo planejado para esse ano, que é o o Conversa sobre Economia com Economistas. E não economistas. Exato. É ótimo, Rafael, porque assim, veja, a nossa atividade ela é voluntária, né? É uma questão que sempre pegou muito quando a gente falava sobretudo com os calouros do nosso curso, e muitos deles sequer tinham ouvido falar da nossa sigla Corecon, Conselho Regional de Economia do Paraná. Muitas entidades de classe, né, representativas como a nossa, outras entidades, têm um reconhecimento bastante grande na nossa sociedade. E o nosso não. E a gente tem noção disso, do tamanho da nossa estrutura, enfim. No entanto, o tamanho de estrutura não significa tamanho de importância, não é? Então, mesmo o trabalho sendo voluntário e não tão fácil, a gente volta e meia consegue realizar algumas atividades, né? E o Corecon sempre conseguiu, a nossa delegacia, fazer qualquer coisa que fosse graças ao empenho do colegiado e do centro acadêmico, sobretudo. Sobretudo, os alunos, os acadêmicos, que sempre puseram a cara a tapa e dispuseram do seu tempo, do seu empenho, para a gente realizar, né? Os entendas que a gente fez no Calçadão, ou a atividade do ano passado, que a gente contou com a parceria da SIC, nós tivemos também a presença da Agência do Trabalhador, e de fato, como foi lembrado, a gente percebeu uma necessidade também de uma inserção das mulheres economistas em locais de fala mais específicos, mais bem definidos, não é? Então, é sempre positivo a gente abrir cada vez mais espaços e equiparar as nossas condições de tratar quaisquer assuntos da nossa área a todos os economistas e a todas as economistas. Tem algo importante também que eu esqueci de falar na sua apresentação, né, Álvaro? É que você é de Joaçaba. Mas você sabe que Joaçaba, embora eu vim muito criança de lá, ela tem um dos melhores IDHs do Brasil. Está entre os 10 melhores IDHs do Brasil, né? No universo de mais de 5.500 municípios que o nosso país tem. Então, dadas as métricas, né, que o IBGE usa de longevidade, de educação, enfim, a gente tem Joaçaba como uma cidade boa para se viver, que é o que a gente popularmente diz, né? Uma cidade pequena, deve ter os seus 30 mil habitantes hoje. Ela é muito próxima a outras duas cidades, Luzerna e Erval do Oeste, e eu sempre brinco que eles foram muito criativos na hora de dar o nome ao rio, que passa entre as cidades, que é Rio do Peixe. Achei muito criativo, enfim, mas é uma cidade gostosa. E é um buraco, você chega assim, pela rodovia, aí você olha para baixo, está a cidade. Então, e tem mais... eu quero agora, faço questão de dar mais duas curiosidades sobre Joaçaba. Duas curiosidades. Nós temos outro economista aqui da nossa cidade, que é joaçabense, professor Vander Piaia, que foi... Rapaz, não acredito. Professor Vander Piaia foi meu professor, né? Foi vice-prefeito de Cascavel numa ocasião também. Ele também é de Joaçaba. E eu sou do interior de Joaçaba, de um distrito chamado Nova Petrópolis, no interior mesmo. E lá tinha um morro grande chamado Morro da Santinha, porque no topo dele tinha uma imagem de uma Nossa Senhora. Eu não me lembro de ter subido esse morro, né? Me contam que eu já subi, bebê ou criança, alguém me levando. Mas o professor Vander, se ele nos ouvir aqui, segundo ele já subiu de moto aquele morro lá. Enfim, precisamos ver se ele podia provar isso aí repetindo, né? Mas Joaçaba tem o terceiro maior desfile de carnaval do Brasil, o terceiro maior.
Só perde pro Rio de Janeiro e São Paulo no quesito desfile, né? Não carnaval, tá? Porque a gente tem o Nordeste lá muito na frente nisso. Mas desfile, tá, meu terceiro. Falando um pouco sobre sua origem, assim, o que te levou até a economia aqui na UniOeste? Olha, você sabe que a gente, estudante ou economista, já não mais da academia, a gente passa muito aquela história do que um economista faz, né? Nas vésperas da minha graduação eu ainda ouvia esse tipo de pergunta e às vezes eu nem sabia responder. A gente brinca, né? É trabalhar com bolsa, trabalhar no banco, só isso, né? E aquela velha pedra no coração, aquela tijolada que a gente recebe quando fala do aprender a economizar. Então, se a gente conseguir, já é uma coisa boa, né? Mas... Essa é a mais difícil. Exatamente. A gente tem muito a questão do nenhuma criança quer ser economista quando crescer. A única vez que eu ouvi alguém citar a nossa profissão num discurso foi quando eu recebi meu certificado de reservista, que eu fui dispensado do Exército, e teve uma cerimônia na frente da prefeitura, e eles pegaram 2 jovens lá para receber o certificado, um do prefeito e um do general. E como era por altura, eu era o primeiro da fila, me chamaram. E o general me deu o documento e perguntou o que eu fazia da vida, né? Eu falei, eu estudo economia. E aí no discurso o homem falou, vocês que são economistas. Foi a única vez na vida que eu ouvi alguém citar a nossa profissão como exemplo. A gente precisa ser mais valorizado, inclusive. Mas sendo mais específico, Arnold, tinha uma atividade do nosso colegiado muito interessante, que era de visitação às escolas de ensino médio aqui de Cascavel, e foi aí que eu conheci o curso, com a nossa querida professora doutora Mariângela Alice Perrutini Souza, não é? Ela visitou o colégio para falar, acho que acompanhada de mais algum professor, que eu não me lembro, para falar do curso. Então, ela fez uma pergunta, eu respondi, houve aquele olhar 43, aquele rapaz, né? Eu trabalhava com contabilidade na época, e a partir dali eu comecei a prestar atenção em economia. Me chamou a atenção essa amplitude, que depois acaba até sendo um problema, né, gente? Porque o que um economista faz? Pode trabalhar no privado ou no público? Sim, isso é óbvio. Abria um leque muito grande. Mas foi isso que me chamou a atenção, sabe? A gente tinha matemática e a gente tinha história. Então, o que eu sabia da economia no vestibular? Sabia que pedia na segunda fase matemática e história. E aquilo me chamava atenção, né? Porque, em tese, são coisas distintas, né? Não é física e química, não é, enfim, química e biologia, matemática e física, era matemática e história. E então aquela inserção do curso dentro da escola que eu estudava é que me abriu o caminho para fazer isso. Se você me permite um comentário que eu ouvi quando comecei a graduação, e hoje eu enxergo ele como muito real, foi muito pertinente aquele comentário, que é um curso que ensina a gente a pensar, né? Antes de entrar para o curso, eu achava que eu era o Platão, eu achava que eu era o maior pensador da história da humanidade. E quanto mais você estuda economia, mais você consegue ver o quão você estava errado nos seus próprios pensamentos, ou você consegue identificar nas falas de algumas pessoas umas coisas assim que você fica incomodado, sabe? E são pessoas, às vezes, muito bem-sucedidas, que estão num patamar muito alto ali da sociedade, mas que você pensa, como que um ser humano com esse discurso aí conseguiu chegar lá? E eu não estou falando isso para agredir, nem para criticar ninguém, é mais realmente para ressaltar aquela fala que foi dita. Eu não me lembro quem que falou, foi no comecinho do curso, e é real, assim, ele te ensina muito. Foi um professor que disse? Acho que foi, se eu não me engano. Então eu arrisco a dizer que foi novamente a professora Mariângela sobre discernimento, acho. Não foi esse o termo? Eu tô pensando que pode ter sido ela mesma que falou. Eu lembro de alguma coisa assim, Rafa, que era que ela queria um discernimento, né? E ela até foi confrontada pela mãe dela mas discernimento qualquer curso dá, qualquer faculdade pode te dar.
Então eu acho que é muito pertinente a tua fala, porque é o seguinte, antes da gente vivenciar uma vida acadêmica, a gente tem muito pouca estrutura, não só intelectual, mas de vivência para conseguir minimamente inserir um posicionamento, um pensamento, uma reflexão. Então, a academia ela desenvolve de maneira fundamental habilidades nos indivíduos que gerem uma sociedade e os governos, de saber aplicar a ciência da maneira com que ela deve ser feita, respeitando o indivíduo sobretudo. Não é? Eu costumo dizer sempre para os calouros, que eu tenho oportunidade, que escolher a economia para trabalhar com números e dinheiro se enganaram redondamente, né? Nós trabalhamos com pessoas, a nossa velha máxima de recursos escassos e necessidades ilimitadas. Necessidade limitada é o que vem da gente, é o que vem do indivíduo, do ser humano. E o recurso escasso também. O que é o recurso só é escasso porque existe alguém demandando alguma coisa. Se não tivesse ninguém, tivesse uma pessoa Adão aqui na Terra, você não ia ter necessidade de debater a escassez de recurso e nem de dividi-los dentro de uma ideia de trabalho, não é? Então, a gente trabalha com pessoas e saber aplicar a nossa ciência de maneira a ela ser efetiva e justa é muito importante. E é por isso que a gente precisa sempre honrar, respeitar e defender e aprimorar as universidades do nosso país, não é? Economista Álvaro Bisinella, aproveitando o gancho do Rafael, como você vê, principalmente em tempos de pandemia em que vivemos hoje, essa questão da economia positiva e da economia normativa? Qual é o papel de cada uma, em quais momentos que elas são adequadas e como tem sido essa administração, digamos, atualmente? Certo. Uma pandemia, uma externalidade negativa, digamos assim, se a gente partir do ponto de vista, por exemplo, de um estudo de setor público, né? Externalidades negativas, problemas que não são previstos e de maneira externa afetam algum tipo de atividade ou de gerenciamento econômico, são geralmente ou quase sempre surpreendentes, né? Pegam de surpresa. E na maioria das vezes, e o que a gente tem visto agora, é que eles acabam por escancarar todas as fragilidades que um Estado, que um governo, que os estados, que os governos ou que a estrutura econômica possui, né? Aqui no Brasil acontece isso, em todos os países acontece isso de alguma determinada maneira, né? Porque assim como nós temos o pressuposto de, em tempos de normalidade de uma economia, sobre crescimento e desenvolvimento, que ele é necessariamente forçoso e não acontece com a mesma intensidade, nem ao mesmo tempo em cada um dos seus lugares, essas externalidades negativas, esses problemas, também não acontecem com a mesma intensidade e não necessariamente ao mesmo tempo. E a gente consegue vislumbrar isso nas curvas, nos pontos máximos dos indivíduos infectados, e a gente consegue perceber, infelizmente, a fragilidade de diversas estruturas, não só a sanitária, né? Pegando o caso do Brasil, por exemplo, a questão de falta de leitos ou equipamentos, etc. Mas junto com essa pandemia, né, aí que você coloca a questão, pelo que eu entendo, a gente já percebeu essa preocupação, tá? E a economia? E os problemas pós-pandemia? Lá no começo, eu até fiz uma fala que eu publiquei numa rede social, em defesa, sobretudo, do indivíduo. Eu sempre vi nossos colegas colocando uma preocupação extrema e necessária com a questão sanitária, com a saúde dos indivíduos, e entendendo sim que há um problema econômico a ser gerenciado, mas que ele não poderia suprimir ou ser tratado em detrimento
das vidas que nós viríamos a perder e infelizmente perdemos. Então aí, nessa tua pergunta, a gente tem essa questão, né, dessa preocupação com as afirmativas que são passíveis de verificação, não é? É aquilo que a gente consegue, então, testar, perceber, identificar, mensurar, qualificar, tabelar dentro de uma atividade. E aquilo que a gente tem como um resultado mais natural sobre o que é bom, o que é ruim, se um resultado positivo, um resultado negativo, se a gente se preocupa com esses juízos de valores. Então, é uma situação muito delicada, não tem como a gente dizer que é simples, que a gente pode simplesmente defender um ponto e esquecer-se do outro. No meu ponto de vista, a questão de saúde, ela é sempre superior às demais, porque ela é mais urgente. Nós tivemos muitas falas no sentido de que muitas pessoas vão morrer de fome por um desequilíbrio econômico, né? É possível? Infelizmente isso é possível, porque nós temos uma desigualdade social e um não gerenciamento dos recursos que o Estado tem e poderia utilizar para a promoção do bem-estar comum, social, que já é falho em tempos ditos normais. Calculemos agora. Então, a gente imagina que sim, infelizmente, a gente pode chegar num ponto de que os problemas econômicos decorrentes de uma pandemia vão gerar também dores muito grandes, como perdas de vida. Mas, eu reitero, onde é que está a urgência nesse caso? Né? Então, eu penso que é mais do que nunca, é difícil a gente acreditar agora que talvez seja uma utopia, talvez até ou não tanto, um sonho coletivo que talvez se concretize, de que os indivíduos por si só saiam desse momento um pouco mais fortalecidos de maneira interna, de entender o seu papel, os seus deveres, mas sobretudo os seus direitos também dentro de uma sociedade. De entender que nós vivemos num único ambiente, que não existe fora, né? Como jogar lixo fora, não tem fora, a gente está dentro dessa estrutura. Mas que, sobretudo, os governos, de uma maneira geral, entendam que é preciso haver algumas mudanças estruturais e seria primordial que algo que nunca houve na história do Brasil, que seria políticas necessariamente de Estado e não políticas de governo, que são mais marqueteiras e temporárias, nos chegassem às empresas, né? Quando a gente pensa no fluxo circular da renda, a gente vê uma via de dois caminhos, né, entre o real e monetário, o trabalho efetivo, o fato que acontece e as questões financeiras. Nós temos a família como centro de um desses fluxos, mas a gente tem as empresas, a gente tem o governo. Então, é importante que todos esses agentes estejam em equilíbrio. Voltando mais à sua pergunta, a ideia nossa de economia positiva, quando a gente precisa entender que, além do problema que nós temos nesse momento no Brasil, ainda há, por parte da sociedade, algum desconhecimento da importância da ciência, das academias, das universidades, e isso está diretamente ligado ao trabalho que vocês, enquanto acadêmicos, e todas as áreas do conhecimento científico, precisam enfrentar, para além de resolucionar esse problema, sejam os economistas, sejam a saúde, ou todos os outros, ainda passar por cima desses problemas de ter que comprovar que a ciência é fundamental para essa situação. A gente precisa olhar para a nossa história mais do que com um certo orgulho nos momentos que merecem orgulho, mas sempre com crítica construtiva, com crítica positiva. Então, nós experimentamos uma série de momentos históricos no Brasil, politicamente, economicamente, que a gente já tem noção dos seus reflexos.
do que causa pra gente, do que causou pra gente, o que é uma inflação galopante, o que é uma dívida externa gigantesca, quase impagável. Então, nós temos fatos práticos que estão na nossa literatura e na nossa vivência que nós não podemos deixar para trás, que nós precisamos ter como base para seguir o nosso caminho. E infelizmente, neste momento, a gente precisa muitas vezes defender o óbvio. Eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, mas há uma grande diferença entre dizer o óbvio e ter que defender o óbvio. O que é óbvio nesse momento? O óbvio nesse momento é o respeito à vida, é a proteção à vida do indivíduo. E não é tolerância, porque você tolera um atraso, você tolera um pisão no seu pé, você tem que respeitar. E é isso que muitas vezes os indivíduos perdem quando eles se desestruturam. A gente tem muita noção de que uma desestrutura econômica, financeira, ela é um problema gravíssimo na vida de uma família, né? Na vida de um país. Então a gente pode ter como uma das possibilidades, um dos fatores que nos trouxe enquanto cidadãos, enquanto sociedade, a num ponto de negacionismo da ciência e sabe, tentativas de refutação de fatos científicos através de opinião, umas coisas absurdas. E talvez um pouco disso, um dos fatores, tenha sido esse desespero econômico, financeiro, que nós vivemos há muito tempo e que cada vez mais, dada a informação e algumas liberdades que a gente ainda tem, de chegar a isso para a sociedade. Então, assim, houve uma revolução, uma borbulha por parte do povo brasileiro dentro da área do aspecto econômico. O país está em crise, as empresas estão fechando, meu emprego está a perigo, etc., que desencadeou nesses indivíduos uma coisa absurda, que é o preconceito em todos os seus níveis, que é um discurso de ódio e que é um desespero total. Tem gente que está desesperado porque sofre uma miserabilidade imensa, não apenas financeira, mas de qualquer resguardo de estrutura do Estado, psicológico, e tem uma ignorância seletiva, que parece que é das piores que a gente tem, porque ela teria condições de não ser daquela maneira. É de se espantar que a gente não consiga ver, dentro da economia positiva, a imensidão de fatos, de casos, de históricos nas mais diversas áreas da nossa sociedade, né? Dentro da teoria ou já com a economia aplicada. A gente já passou por uma diversidade de coisas e experimentos sociais e resultados desses experimentos sociais, e ainda nós não conseguimos entender e ter uma unidade mais justa socialmente falando, para que a nossa economia normativa ela seja eficaz, seja justamente aplicada. Então, como é que nós vamos sair dessa atividade depois, se a gente não tiver diretrizes, essa normatização no pós-pandemia, porque agora nós estamos vivendo um período específico, né? Um período urgente. Então, as coisas ficam um pouco mais difíceis até de serem geridas pela urgência das coisas. Mas a gente não pode sair disso sem que essa economia normativa respeite tudo o que o nosso país e o nosso povo já experimentou. Conversando com o Arnold, né, a gente até falou, será que não deveria ter um regulamento? Porque tem muito livro por aí, tem muita gente aí na internet que até lança livro, lança documentário, e mas lê só besteira, não sei o que acontece, tipo, lê o que quer, eu não sei o que acontece, eu não sei. Você sabe que veja se é relevante para vocês o que me ocorre agora. A gente ainda
no ano em que nós vivemos, a gente sempre todo período será um período transitório. Todo período. Por mais que nós não saibamos qual é essa transição, hoje está acontecendo uma transição, de alguma maneira, dentro da globalização, da informação, da sistematização, em qualquer natureza, hoje é uma transição, todos os dias anteriores da história da humanidade e os posteriores a hoje serão de transição. O que nós temos ainda em transição na história do nosso país? Veja, nós temos pessoas que nasceram na década de 30. Nós temos pessoas vivas, brasileiras, pelo mundo, que nasceram na década de 30. Ali, logo após a grande queda da Bolsa, ou aqui mesmo no Brasil, né, o período que a gente passou do nosso excedente de produção, com um dos nossos principais produtos da ocasião, antes da Primeira Guerra, enfim, são indivíduos com as mesmas necessidades ilimitadas do que nós, que têm os mesmos recursos escassos do que nós, em termos práticos, concretos, que dividem a sociedade e o pensamento conosco. E nós temos essa responsabilidade de fazer um mundo bom para eles também. Muito nos se fala, qual é o mundo que deixaremos para os filhos, para as futuras gerações. Mas e o hoje? O hoje que nós vivemos um período de transição entre essas pessoas que viveram num período pré-globalização, pré-ampla informação. Então, muitas dessas pessoas, elas não tiveram acesso ao conhecimento científico, a estudos aprofundados do próprio período histórico no qual elas viveram. Como que era a comunicação 40 anos atrás? Quando os meus pais se casaram há quase 47 anos e moravam no interior de Santa Catarina, como é que a informação chegava para eles? O que era válido para aquele indivíduo naquela época? O plantar e o colher, o comer e o existir. Essas pessoas convivem conosco hoje. São os meus pais, são os avós, os pais de vocês. Então são pessoas que nos trazem uma responsabilidade de que nós, enquanto agentes científicos dentro ou pós-academia, precisamos levar para essas pessoas algum tipo de solução que elas desconhecem. São problemas que nós enfrentamos de maneira igual, mas que muitos dos indivíduos, dos cidadãos brasileiros, não têm minimamente condição de buscar um caminho de saída. E como é que a gente pensa num mundo justo, num mundo igualitário, em respeito, se a gente não pensa em todos os indivíduos? Nós nascemos num país, numa determinada época, com uma determinada condição, mas nós não vivemos dentro de uma bolha no qual todos os demais indivíduos têm a nossa idade, a nossa formação acadêmica, as nossas condições de vida. Essa é a nossa responsabilidade. Então é por isso que me indigna muito quando pessoas que têm a condição que acadêmicos e pós-acadêmicos têm, não pensam na economia como uma ferramenta de justiça, porque a economia, como toda e qualquer ciência, está voltada para a vida humana. Essa questão da responsabilidade é algo muito interessante que você falou, porque, por exemplo, essa tua fala me levou a pensar que, por exemplo, assim, não adianta você sair apontando o dedo, que você votou nesse aí, votou em um, votou em outro, você pensa desse jeito, você é direito, você é liberal, não é liberal. Enfim, o pessoal os calouros aí de economia que vai estudar economia e os já formados e os que estão estudando sabem muito bem que existe lado para tudo, né? Mas é algo bem interessante que não adianta você sair apontando o dedo, porque a conversa e o diálogo é muito importante, principalmente no meio acadêmico, né? Para a gente chegar justamente a respostas, ações para pessoas mais velhas, mais novas, principalmente dentro de uma crise, seja ela qual for, né? Pandêmica, econômica, desigualdade, educação, seja ela qual for. Hoje em dia nós estamos na era da informação, a informação ela é muito rápida, a internet ela é acessível, mas e aí, será que
os nossos pais e avós não tiveram também, porque a televisão não deixa de ser uma mídia, o rádio também é uma mídia que traz informação, mas será que as pessoas não buscam informações que são fúteis? Porque se você olha o em alta do YouTube, ninguém está vendo notícia e informação relevante, é só informação extremamente fútil e sem necessidade alguma de existir, né? Será que o problema não está, acho que, no caráter das pessoas ao longo da história? Lógico, aí não vamos entrar nos méritos de por que as pessoas chegam a isso, que é uma coisa estrutural de fato, né? Então, no geral, assim, a maioria das pessoas eu acho que tem uma tendência a não gostar muito do relevante, talvez, do que a gente julga relevante, porque talvez também é errado você ficar julgando assim, é relevante, não relevante, mas o que a gente está falando é da informação usada de maneira útil para a sociedade, né? Então, a internet está aí, e será que ela vai ser usada? Ela está sendo usada de uma maneira adequada? Esse é o questionamento, sabe? Veja, eu acho, Rafael, que tem de tudo. Tem indivíduos de todas as naturezas. Então, infelizmente, nós temos indivíduos que têm um viés mais egoísta, vou usar esse termo, vou usar um adjetivo egoísta, que tem condições de discernir entre justo e injusto, entre certo e errado, mas que às vezes pode deixar-se levar por interesses legítimos, porém que acabam por não ser dos mais nobres. Para usar termos assim, mas acho que todo mundo compreendeu o que eu quero dizer. Às vezes interesses particulares, até legais, às vezes não legais, que deixam de lado interesses comuns. Né? Nós temos que ter noção de que, óbvio, que nós temos os nossos direitos individuais, particulares, sim, e tudo, blá, 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 blá. Mas tem muitas pessoas que fazem dessa condição de discernimento, de conhecimento, de ciência e até de um certo poder, para esquecer e fechar os olhos para a verdade, para a justiça, para o bom senso, etc. Por outro lado, tem pessoas que eu acho isso muito interessante. Concordo que existe também muita busca por futilidades, digamos assim, no tocante à informação. Mas eu vejo que muitas pessoas, sobretudo essa que nós comentamos, assim, que não tiveram esse acesso que a gente tem, que elas sequer saberiam o que buscar. Entende como? Eu preciso saber como é que está a economia, como é que está a saúde, com quanto que está o salário mínimo, a aposentadoria, como é que eu recebo o benefício emergencial. São coisas que a mídia nos dá, né? A televisão e o rádio, que chegam a essas pessoas que estão alheias às mídias sociais, vão ter. Mas às vezes tem informações, e muita informação, e das mais variadas naturezas possíveis, que o indivíduo, um grupo de indivíduos, não sabe sequer buscar. Não entende que existe uma literatura, uma história, todo um processo científico para cada uma das ciências, né? Até para a medicina, na literatura da medicina, como que se trata. Então, assim, existe muita gente nesse bolo. Gente de má fé, gente boa, porém ignorante, no sentido de ignorar algumas coisas e que acaba agindo por ignorar, pela ignorância, de maneira a não dar o seu melhor para si, nem para a sociedade. Existem pessoas totalmente desamparadas, não apenas financeiramente, mas essas que eu disse, que não sabem sequer o que buscar, como buscar, aonde buscar, não conhecem a importância da informação correta. Hoje a gente vê a televisão fazendo muita campanha contra fake news. É muito fácil, às vezes, para quem está dentro dessa roda da informação, identificar uma notícia falsa, verdadeira, porque geralmente ela é sensacionalista, ela usa imagens chocantes e termos e coisas que ferem uma dignidade, ferem um direito constituído seu, e às vezes, para algumas pessoas, isso não é óbvio. Não é óbvio que aquilo é mentira. Não é óbvio que aquilo é um problema, uma fake criada
para chegar-se num determinado objetivo. Então, de fato, sim, existe muita busca por informação errada, mas existe muita manipulação da informação e existe também pessoas que sequer sabem o que devem buscar. As mídias, elas vão produzir o que vende, seja na internet, seja na TV, seja na rádio. A TV já apanhou bastante e hoje ela vem, como o Álvaro falou, fazendo um bom trabalho de tentando ir contra a fake news, né? E cada público consome a sua mídia, né? A rádio tem um público diferente da internet, diferente da TV. Existem os públicos que consomem igual todas essas mídias. Eu sou, por exemplo, um desses. Não vejo TV, mas a rádio e a internet eu consumo. Mas o ouvinte de rádio, ele é um público muito distinto dos outros, por exemplo. E a rádio, quando você ouve, ela é muito mais opinativa do que informativa no geral. Os programas, eles têm muita opinião dos apresentadores e os ouvintes acabam muitas vezes concordando com aquela opinião ou acabam entrando no pensamento daquela pessoa, sabe? Na televisão é meio que uma informação neutra. E a internet é um caos, né? Só que o que vende é clique, né? Clique que vende. Então, a fake news na internet, o clickbait virou uma doença, um vírus, né? Uma coisa que prejudica demais você conseguir confiar na internet de uma maneira positiva, né? Sim, exatamente. E você pode ver que é um problema tão sério, essa questão de você distinguir fato de opinião e até verdade de mentira, e quem dirá então coisas benéficas de coisas maléficas, porque muitas vezes a televisão e o rádio, né, a internet é uma coisa à parte, na terra de ninguém, como dizem, ela tem umas especificidades determinadas, mas a TV e o rádio muitas vezes existe um debate de opinião. Existe um aparente discutir de problema através de duas óticas. Mas, às vezes, aquele debater é também, como você bem colocou, um mecanismo de mídia, de audiência. Quando, na verdade, apesar de haver aquele debate de ideias, aquela discussão, acaba sendo imposto uma das visões que é interessante. Eu não estou citando nenhum caso específico aqui, não. Eu estou falando que isso é fato. Qualquer pessoa de nós já percebeu, já viu uma opinião econômico-política em um determinado veículo de comunicação, ok. Mas nem todo mundo consegue enxergar que, às vezes, há um falso debate, há um falso discutir de ideias que vai... que tem duas finalidades. A primeira é mostrar-se imparcial, porque está colocando duas ideias a serem confrontadas. Então, beleza, a gente é imparcial, a gente transmite, a gente opina de uma maneira justa. E que também acaba gerando apelo midiático, porque às vezes você tem um embate ali interessante, né? Um debate intelectual entre duas visões, aquilo chama a atenção do público e tal. Então, por esse motivo, por esses dois motivos, existem isso. Mas, às vezes, lá no subconsciente, às vezes nem tão profundo assim no subconsciente, até quase que explícito, mesmo havendo um debate, existe uma opinião a ser colocada. E é essa questão que a ciência, que a academia, que os pensadores, os estudiosos, os cientistas têm que entender, que eles, quando percebem, não representam a totalidade do indivíduo da nossa sociedade. A gente percebe, o outro não. E esse outro tem os mesmos direitos e deveres do que a gente. Só que talvez nós tenhamos um dever a mais, que é o de abrir o olho do vizinho. Exato. Até porque nessa questão de fake news, não é recente, né? Desde que o homem, eu acho, começou a se comunicar através de jornais, de papel, porque antigamente, quando não tinha internet, era muito mais fácil para um indivíduo mais velho, um pai, um avô, um tio, acreditar cegamente na televisão, no Jornal Nacional e dar boa noite para a TV, né? Por exemplo. Sim. Exatamente. E como é que essas pessoas encaravam, por exemplo, um período não democrático que a gente teve aqui?
qual era o malefício que se chegava a essas populações, a essas micro-sociedades, num período de comunicação quase nula, comunicação no sentido de chegar à informação, quase nula, num período de incentivo à ciência e à academia, quase nulo, ou pouco acessível. Como é que a ditadura, por exemplo, chegava para essas pessoas? Meu Deus, a ditadura... Havia maquiagem, havia máscara, como se tudo fosse perfeito, em ordem e progresso, tudo funciona, tudo é bonito, não tem problema nenhum, a liberdade é que destrói o povo, o homem é o lobo do homem, já disse nosso pensador. Então, o homem é bom e a sociedade o corrompe. Então, assim, quando você estava lá quietinho, sem conhecimento, sem direito, sem voz, sem espaço, dentro de um lugar de pensamento e de criação crítica, que é uma universidade, que é uma academia, estava tudo beleza, estava tudo tranquilo. Não, eu não sou vagabundo, eu trabalho aqui e tal. Então, existe indivíduos que cresceram sem essa informação e sem esse discernimento, que hoje são nossos colegas cidadãos, e que podem achar, por boa fé, não por má fé, que aí a gente distingue os indivíduos de boa e má fé, podem achar que por boa fé talvez fosse um bom período. Porque quem era preso ou quem era perseguido num período não democrático eram pessoas não do bem, cidadãos do mal. Mas será que todos os processos evolutivos e de conquistas sociais não teve que ter uma pessoa que deu a cara a tapa? E aí a gente pode pegar exemplos, e eu não vou fazer isso para não parecer tendencioso, mas eu vou deixar muito claro que se você pegar qualquer grande símbolo de qualquer período histórico, civil, religioso, fantasmagórico, houve um embate, nada ficou... a natureza do indivíduo, ela não é como a natureza, que ela aos poucos tem um caminho sozinho apenas de perseverança, caso a gente não venha matar tudo. A sociedade, ela é feita de embates e momentos difíceis, de colisão, para que ela evolua. Então, assim, representantes da sociedade que por algum momento passaram como sendo cidadãos não de bem, num tempo não democrático, foram essenciais para que nós tivéssemos certas liberdades hoje. E aí, quando a gente fala de liberdade, é muito fácil para essas pessoas que, por bem ou por mal, não tiveram acesso, aliás, a essas pessoas que infelizmente não tiveram acesso ao discernimento, ou a essas pessoas que tiveram acesso... Quando eu digo discernimento, eu estou resumindo conhecimento, estudo, etc. Então, essas pessoas acreditam que liberdade, ou por falta de conhecimento, ou por má fé, não é positivo, não é produtivo, que é uma preocupação da maior que a gente vive na nossa sociedade, a produção, a riqueza, não é? Acreditam que não é positivo a liberdade, que você precisa ter regras rígidas, as mesmas que valem para um, para outro, em todos os aspectos. E aí a gente cai no que a gente fala de igualdade, que é diferente de equidade, que é diferente de justiça social. Então, é esse tipo de análise econômica que um governo precisa fazer, embasado na teoria econômica, na aplicação dessa teoria, para normatizar as suas atividades de gerenciamento. Então, a informação, ela é bem utilizada para quem sabe o que precisa procurar, consegue definir fato, ciência, de opinião, de interesse, e que, sobretudo, não está a serviço de interesses sempre individuais. Ainda mais para economista que precisa de dados precisos para resolver qualquer coisa. Eu ia Exatamente, né? Eu ia falar um negócio nesse sentido, que a nossa ciência sofre muito também nesse sentido, porque todo mundo quer saber, todo mundo quer falar, e todo mundo já tem uma opinião sobre economia e sobre política, né? E isso acho que dificulta um pouco a ciência de fato a ter soberania perante a sociedade, né?
Porque são muitas opiniões baseadas em nada, não acho que isso seja errado, talvez, pode ser sua opinião, mas normalmente elas são baseadas em acontecimentos que só você teve e não são parte de uma realidade, né? É como eu lançar aqui uma informação ao vento porque eu acho, porque a minha bolha eu percebo isso, sabe? Né? E Nós eu, não e eu quis enfrentamos falar um problema. isso para linkar tudo isso, porque a gente está aqui, hoje a pauta é livre, e a gente está conversando assuntos, mas tudo tem a ver com economia. Economia é isso, é claro. política, é dinheiro, é sociedade, é ser humano, são necessidades ilimitadas. Sim, Não é? porque o que a gente está vendo desde o começo da pandemia? Qual é o assunto que a gente trata paralelamente a esta pandemia? A este problema sanitário? É a economia. É como resolver agora e como resolver depois. Isso nos leva a pensar sobre economia positiva e normativa, que o Caio trouxe. Nos leva a pensar sobre liberalismo econômico, sobre as posições e os papéis dos estados, dos governos locais e do governo geral de uma nação, por exemplo. Entende? Então, seria a única coisa minimamente razoável que todas as sociedades poderiam tirar desse momento terrível que a gente vive, terrível, horrível, péssimo, é de entender que o ser humano é frágil. Logo, todo o resto também é. A estrutura de sociedade, a economia e tudo mais. E que o Estado tem responsabilidades para além de um mandato, que os governos precisam de políticas amplas de saúde, educação, saneamento, etc., que vão para além de 4 ou 8 anos de mandato, que é preciso direcionar as verbas nacionais não apenas para momentos de... Porque isso é fácil falar, vamos guardar dinheiro para momentos de intempéries e não sei o que lá, né? Porque fora uma pandemia, o que pode assolar a nossa terra aqui? Pouca coisa. Milhares de coisas, eu acho. Mas poucas coisas no sentido de desastre, não é? Então a gente acha que não precisa. A gente está falando a mesma coisa, só que no outro sentido. Milhares de problemas nos acometem, mas a gente acha que os problemas de verdade é uma pandemia, que isso pode nos atingir, mas a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente tem negligência do Estado. A gente tem falta de estrutura, a gente tem desigualdade social, a gente tem um não planejamento financeiro e econômico para momentos como as tragédias ambientais que a gente passou, mais que uma no Brasil, que ceifaram vidas, que poluiu a natureza, etc. Então, minimamente, se nós conseguíssemos entender, enquanto humanidade, porque um país só também não vai fazer muita coisa, para o seu povo talvez, mas seria necessário uma mudança da mais macro possível, de que nós precisamos estar estruturados, porque sim, nós precisamos pensar nas empresas agora, nos empregos, no sim. Só que como é urgência e a gente está completamente desprevenido, a vida tem que vir em primeiro lugar. Imaginemos nós, se a gente começar a pensar numa condição mais social e preventiva do uso da vida, da terra, do planeta, dos recursos, daqui para frente. Daqui 25 anos, quando nós tivermos de novo uma pandemia como essa, porque vai haver, a gente poderia minimamente estar estruturado para não ficar nesse desespero, para não haver falta de informação, para não haver informação errada, para não haver interesses minoritários acima da vida, para que a gente tivesse planejamentos prévios sobre como estruturar no período e como resolver no pós-período pandêmico a situação econômica de um Estado, de uma nação. Nós não temos isso. Nós temos medidas emergenciais, porque nós não nos prevenimos. Essa é a importância, é o papel do Estado, é gerir os recursos das sociedades de modo a propiciar o bem-estar momentâneo. O bem-estar momentâneo que eu digo são as ações, eu preciso no médico aqui, eu preciso aqui hoje, mas saber que a gente está, até porque a economia é cíclica, a gente não precisa de uma pandemia para necessitar, para perceber que um Estado equilibrado e equipado é importante.
não é? Daqui a pouco nós vamos ter um outro problema econômico também, decorrente de qualquer outra coisa. A especulação imobiliária num país desenvolvido, ou qualquer coisa. Concluindo, dizendo que a gente precisava minimamente sair desse momento, sabendo que a gente precisa ter uma estruturação para nos resguardar em momentos como esse. E a gente não perder a nossa sanidade, a nossa estrutura psicológica, e não perder vidas, sobretudo, discutindo se abre ou se fecha, se vai falir muito ou demais, porque a gente não tem uma estrutura nenhuma, porque a gente é miseravelmente peça e indivíduo sem poder de conhecimento, de discernimento e de assistência. Complementando o seu argumento, eu costumo dizer que o brasileiro é muito imediatista, não só o brasileiro, a população, mas os governos em gerais também. Porque, igual você disse, tem muitas obras que acabam sendo iniciadas, muda de governo, muda de político, muda de partido, acaba cancelando a obra, parou a verba. Às vezes eram coisas boas, às vezes eram coisas que precisavam ser interrompidas, óbvio. Mas o planejamento a longo prazo para esse tipo de coisa, e até mesmo para, não dizendo que enchentes que acontecem todo ano em São Paulo são coisas simples, mas são pequenas em comparação com a pandemia, né, que está assolando o mundo inteiro, e economias e governos inteiros, né? São coisas que a gente tem que pensar para resolver, por exemplo, desde resolver uma enchente que acontece todo ano, para a gente ter estrutura no futuro, entre saúde, educação, pessoas que não vivem precariedades, para deixar o mundo cada vez mais preparado, porque a gente sabe que pode acontecer coisas muito drásticas que pode assolar por muitos e muitos anos, até coisas piores, às vezes, com a pandemia, né? Lógico, porque, veja, é um problema econômico você não se prevenir. A prevenção não é o melhor remédio, como dizem. Então, assim, estrutura, planejamento, investimento preventivo, prévio, para situações como essa, são menos custosos do que resolver a bronca que nós vamos ter que resolver daqui a pouquinho. Hoje, mas o problema já está aqui, claro, o problema já está aqui, a gente já está tendo que resolver o problema agora. Mas ele não vai acabar quando a pandemia acabar. O nosso problema econômico por causa da pandemia vai durar mais do que a própria pandemia, em termos assim visíveis, porque a pandemia, embora a gente venha a desenvolver vacinas e elas sejam de fato funcionem e cheguem até a população como um todo, ainda assim a gente vai ter alguns problemas, resquícios disso para tratar. Mas o problema econômico talvez perdure ainda mais. Então, os custos financeiros, o impacto que isso tem na economia do país é muito maior do que uma prevenção. E a gente não tem isso, porque, em geral, os governos querem executar a política deles naquele período, pensando no próximo período. E não pensando né? E aí o Keynes tem que nos dar licença nesse momento, porque no longo prazo nós ainda estaremos vivos. Não a gente aqui, mas alguém. Então é preciso pensar nesse sentido e planejar. É menos custoso. É menos custoso. Parece que nós temos que falar escancaradamente e repetidamente em termos financeiros para que a sociedade entenda de que é preciso gastar dinheiro, que é nada mais do que investimento em saúde, em educação, em ciência. Porque é daí que nós resolvemos mais rapidamente problemas que geram custo econômico e desestabilidade econômica. Ou a gente previne, diminui a incidência desses problemas econômicos, ou, quando não possível e eles acontecerem, a gente reduz o tempo de resposta, resolve mais rapidamente. Saúde, educação, ciência. É isso. Isso tem que ser feito de maneira prévia. I found a love for me. Você comentou antes de toda essa questão desses indivíduos que eram de outros tempos e que para eles a realidade era outra, a realidade das mídias era outra, era algo muito mais entregue, muito mais pronto
a se consumir. Não era, não havia tanto essa questionamento dos fatos e do que era real, o que não era. Ok. Aí, essas pessoas hoje, elas encaram de uma maneira diferente todas as informações que são apresentadas a elas, correto? Então, como nós, estudantes de uma universidade pública, que, né, como toda universidade baseada no conhecimento científico, como que nós podemos mostrar para esses indivíduos de outros tempos, que conhecem outras realidades, que a ciência não é opinião, ou que isso é baseado em toda aquela comprovação que a ciência tem de si mesma, de se provar a todo momento, ser verdadeira, provar, testar e etc. Como que a gente faz isso de mostrar para essas pessoas que isso não é opinião, mas sim que é fato? Existe uma forma? Bom, eu não posso garantir que existe uma forma porque eu não apliquei nenhum método científico para tal. Eu acho que se a gente responder por aí com essa honestidade, a gente já parte do pressuposto de que esse pode ser justamente o caminho para a gente tentar deixar um pouco mais nítido para esses nossos colegas cidadãos, para as pessoas com quem nós convivemos, que existe essa necessidade. Se fosse para sugerir alguma coisa, no meu ponto de vista, que faça isso valer a pena, é tentar humanizar a questão. Humanizar a questão. Porque, muito provavelmente, uma grande parte dessas pessoas, elas não vão... a gente precisaria voltar mais didaticamente ainda lá atrás para dizer o que é uma literatura acadêmica, por que a medicina hoje é assim, tá? Eu estou puxando a medicina porque nós, não só pela pandemia, mas porque é muito claro para mim, muito nítido, quero dizer, que muitas pessoas não sabem o que é medicina. Medicina, tá, isso aqui é um remédio, mas existe estudo, existe teste, né, para uma vacina, para um remédio, assim, precisa ter testado, isso que você está falando, né, um método científico de comprovação, de você testar, de você refutar, até que ninguém refuta aquilo ali é verdadeiro, mas ele pode não ser mais, etc. Então, eu acho que você tentar humanizar aquele fato seria um caminho um pouco mais fácil. Porque se a pessoa justamente está com alguma dificuldade científica para entender aquilo, talvez o que sobre para ela, Deus queira, seja essa humanidade. De falar que as pessoas precisam, nesse momento, ter conhecimento científico para resolver o problema. Mas, quer ver? A gente pega a ponta lá do fundo. Mas eu vou passar fome daqui a um tempo porque eu vou perder o emprego, porque a empresa que eu estou trabalhando vai fechar, porque ela não está vendendo, porque uma determinação mandou fechar, porque existe uma pandemia e nós vamos morrer. Deu uma volta. Certo? Como que a gente evita isso? A gente evita isso investindo em educação, investindo em ciência, investindo em saúde. Então, talvez se a gente trouxer essa humanização e fizer um caminho lógico, uma linha de raciocínio de algo que desencadeia outro, aquele indivíduo consiga perceber a importância da evolução do método científico, da ciência, das universidades, do estudo, da arte, da liberdade do indivíduo em buscar soluções e saídas. E aí ele passe a ter um pouquinho mais de responsabilidade consigo e com a sociedade antes de espalhar uma notícia falsa. Aprenda a identificar uma notícia falsa, às vezes, com exemplos do tipo, olha, isso é muito sensacionalista, presta atenção nisso, isso é muito... isso é preconceituoso, presta atenção nisso. E desmerecendo o sensacionalismo, desmerecer o preconceito, que é o que essas coisas merecem, e tentar humanizar o problema, criando uma linha lógica, até ela entender que não tem como ela fugir da ciência para viver. Tá, mas a gente não tinha ciência lá no começo da humanidade.
Como é que era o começo da humanidade? O que nós temos hoje? Hoje nós temos uma sociedade completamente necessitada uma área de outra, e a gente precisa entender que ela só evolui porque existem esses mecanismos, essas ferramentas de conhecimento, de erro, acerto, de ideia e de correção. Então, humanizar o problema, eu acho que para esse grupo de pessoas seria o caminho mais adequado de mostrar que a gente precisa prestar atenção no todo. Tá anotado aqui. Porque eu acho que todo mundo passa isso, todo mundo em casa passa. Não precisa ir muito longe de alguém que tem dificuldade de reconhecer uma notícia verdadeira de uma falsa, que tem dificuldade de entender que é preconceituosa, em geral todos somos, que tem dificuldade de entender que a ciência é importante, que tem dificuldade de entender que tudo que é dito tem uma carga muito maior por trás do que aquilo que está sendo apresentado, de entender que a gente não sabe as coisas, que a gente sabe muito pouco, que a gente precisa estudar, que a gente precisa ler, que a gente precisa ouvir e respeitar pessoas que estudaram, que a gente não pode simplesmente opinar, e que se a gente for opinar, que não seja através do ódio, do preconceito ou da ignorância extrema, porque às vezes a gente é ignorante, eu sou ignorante na área da medicina e outras tantas, então a gente opina com humildade e sem ódio, sabendo que a gente está dando uma opinião e nunca colocando uma opinião no mesmo patamar de um fato, de algo que foi sistematicamente estudado, testado, colocado à prova por milhares de pessoas por milhares de anos. E talvez, dando mais um exemplo, talvez é preciso que as pessoas entendam que às vezes é melhor a gente parar por um período determinado, a economia que seja, todo mundo ficando em casa, por exemplo, para a gente não ficar capenga vários meses, vários anos, porque vai desencadear uma série de problemas nisso, né? Exatamente. A gente está vendo já alguns países retomando a economia de certa maneira, que só vai ser possível no nosso país assim que a gente não tiver mais uma crescente de mortes, por exemplo. E entender que a gente precisa prevenir. A gente precisa ter uma estrutura de prevenção. Não só pelo bem-estar social, mas pelo bem-estar econômico também. E é isso que eu falei antes e repito. Exatamente. Às vezes precisamos ser muito clarividentes nesse sentido, para quem tem esse viés apenas econômico, perceber que também é caro não se planejar. Também é muito caro não pensar no social. Então, as pessoas que têm o social como uma coisa já intrínseca à sua natureza, do pensamento social, beleza. Aqueles que não têm, percebam. É caro não cuidado social. Com certeza. Ainda mais agora, por exemplo, os países voltando, que nem você disse, e vão ficar fechados para o Brasil, tráfico de pessoas, talvez mercadorias, não sei como vai funcionar a partir disso, né? Mas, por exemplo, um país que está com problema no combate com a pandemia, que estão começando a esconder os dados agora, né? Pelas notícias mais recentes, o Ministério da Saúde disse que falou que ia ter uma análise, a gente não tem nada concreto, tá essa bagunça toda. Então, talvez o mundo acabe se fechando um pouco mais para o Brasil por não estar lidando bem com a pandemia aqui, que afeta diretamente a economia. Pois é, isso é só mais um exemplo claro de que a política, embora a política e a economia elas coexistam e não é difícil ser diferente disso, mas ela parece que sempre está à frente. Parece que os interesses mais opinativos, que é, em geral, a política, muito mais do que uma ciência econômica, parece que sempre está à frente daquilo. Porque você troca ministro da saúde, você tem falha no planejamento, você tem falha na execução. Então, assim, a ciência, e eu estou falando da ciência econômica, estou falando do poder econômico, fica ainda assim subjugado e atrás da política. Caio, cadê o Caio? O Caio saiu? Caiu? E o Rafa? Caiu. O Caio caiu, literalmente. Caio ingressou. Caio voltou. Caio voltou. Só foi pronunciar o nome.
querem complementar mais alguma coisa? E daí a gente vai pro fechamento, porque vai ficar mais ou menos quase 1h30 de material. Eu só acho que o tráfico de pessoas acabou. Ou Você tráfego. acha que acabou? Foi uma pausa. Ixi. Eu falei tráfego, eu não falei tráfego, sei lá. Mas Inclusive, então, pode não, falar. era só ia fazer um pedido à parte de tudo. Se você Tá. pudesse. Já sei, já. Mas pode falar. O que eu vou pedir? Eu quero Eu sei. Não, pede. É que eu não quero que seja isso. Então eu não vou dar ideia. Vai que não é. Mas eu sei que é. Não, não é isso que você deve estar pensando. Não é, não. É Porque o Álvaro latindo. Ah. O Álvaro Dias Latino é bom. Olha, seu xará. É. O- Tá, fica a dica aí, quem quiser depois dar uma risadinha no YouTube por 6 segundos rapidinho, digita Álvaro Dias latindo. É bom. Bom, tenho 2 perguntas. A primeira é perguntar como está sendo a quarentena, o que tem feito, lembrando aqui que o Álvaro também é ator renomado, que participa das campanhas publicitárias da Prefeitura de Cascavel, e também é imitador profissional do Silvio Santos. Então, isso É verdade, como assim faltou? Era isso que o Rafael ia perguntar. Agora vai ter Essa Como que até eu- inclusive esse é um dos Você sabe que para imitar o Silvio Santos é muito fácil, mas... Oi, você pega uma frase e alonga essa frase. Olha, de hora em hora o SBT informa o resultado parcial da telecena. Oi, 4, 5, 9, 18. A gente tá aqui com o Caio. O Caio que fica com a caravana de Matelândia, olha só. Oi, Barro. Ganhando, vem pra cá. O Cafelândia não é Matelândia, A olha só. caravana da Matelândia é da Dani. Ah, é verdade, Boa olha só. pessoa. E Pois você... Arnold, mas ele é meu consultor Jequiti já há muitos anos, não é mesmo? Ai, ele só usa a fragrância do Celso Portiolli. Vai pra lá você. Eu tava esperando que essa entrevista inteira fosse com a voz do Silvio. Eu queria que você falasse um pouco da telecena, não, da sua quarentena. Da quarentena, claro. E assim como a sua mãe, né, que muita gente não conhece, mas a professora Maria Ângela é sua mãe, ela esteve aqui no último episódio e ela deixou uma música que eu estou ouvindo até agora, toda hora. Então, e até inclusive, se você não sabe qual é essa música, pessoal que está nos ouvindo, volte lá no episódio 6, que está muito legal, está muito bom, com um encerramento ótimo. E qual será a sua música que você vai deixar para ir para os nossos ouvintes? Ah, que legal! Essa música é. Metafiche. Menino, você sabe que. Poxa vida. Mas deixa eu pensar na música. A minha quarentena ela tem sido um pouco triste. Borocochosinha. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa do povo, né? Eu sou uma pessoa do povo, uma pessoa de contato, uma pessoa que gosta dos amigos. Então, trabalhar em casa, como cá estou eu, aqui no escritório, olhando apenas para os computadores e minhas fotos da pré-escola, essa aqui já é da graduação, ó, minha foto de economista, ó, com barbinha rala, eu e o David Ricardo. Aí, então, a minha quarentena tem sido um pouco triste no sentido de ficar isolado, porque eu de fato sou uma pessoa que gosta de estar no meio de pessoas. Por exemplo, essa entrevista aqui, vou fazer um pedido para vocês me chamarem no pós-pandemia para a gente fazer junto. E acompanhando as notícias, triste com os acontecimentos, incrédulo com algumas coisas que acontecem também, né? Olha, eu vou deixar uma música. Eu tinha umas 4 ou 5 para deixar, mas tudo bem. Ela fala sobre coisas assim, é uma música francesa, uma cantora francesa, e ela fala de coisas me dê a Torre Eiffel, me dê o que eu vou fazer com isso? Eu quero bom humor, eu quero paz, né? Então talvez
seja propícia para o momento que a gente está, a gente perceber que muito mais valioso é as nossas relações interpessoais, as nossas experiências enquanto indivíduo, enquanto bicho que a gente é, de sentir, de viver, do que os concretos que a gente adquire ao longo da nossa presunção. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi, pardon de déranger. Fini l'hypocrisie, moi je me cache de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Vou dar mais uma música para os nossos acadêmicos. Coloque no YouTube Palavra Cantada, Rato. É música para criança, mas é ótimo. Voltem a ser crianças por 5 minutos assistindo um clipe que fala de amor e tudo mais. É bobinho, mas é maravilhoso. Palavra Cantada, Rato. E também não poderia deixar de falar de Ed Sheeran com Andrea Bocelli cantando Perfect. Maravilhoso. Assistam o clipe, eles cantam inglês e cantam italiano, é ótimo também. Andrea Bocelli é foda. E não deixe de ver o vídeo do Álvaro Dias Latino. Álvaro Dias Latino. E assistam o clipe da cantora LP também cantando Lost on You, que aquela mulher não é desse planeta, o que ela faz com a voz. Vou parar. Parei já, Caio. Não, e só falando aqui, né, que músicas infantis a gente canta de vez em quando no encerramento dos nossos episódios. A gente já encerrou o episódio de conjuntura econômica com Looney Tunes. Tira! Mas, gente, sabe que eu me aventurei por um outro caminho agora também. Eu estou dando aula de teatro para adolescentes na escola. E eu trabalhei esses dias também uma outra música do Palavra Cantada que chama Pomar. Essa a gente podia usar para finalizar esse episódio de hoje, hein? Goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju, umbu, manga, pera, amora, pitanga, figo, mexerica, açaí, sapoti, mangaba, uva, coco, ingá, jambo, jabuticaba. Eu só tô lembrando, não tô vendo não, tô lembrando. Meu Deus, eu achei que ia ser diferente. Eu achei que ia ser diferente. Eu juro por Deus, pesado é a coisa mais engraçada do mundo. Ai, meu Deus. Procura Álvaro Dias Latino ali, faz favor. Cancela a aula. Como dica de podcast procurar Álvaro Dias. Caralho, velho. É ele mesmo. É ele mesmo. Não é ele, não pode ser. Eu acho que é. Ai, meu Deus. É muito bom mesmo. Ai, gente, eu tô chorando, meu Deus. Eu ia falar se talvez era sobre uma coisa de
Não sei se estava falando do pessoal nascido na década de 30. Nananã. Acho que eu não tenho condições para formular uma pergunta mais. Bom, se isso for pro ar, tem que explicar o motivo. Depois, bom, enfim, não sei, né? Eu acho que tinha que ir pro ar essa referência e essa Eu acho que indicação. vai, com certeza. Ai, gente.